dois, testando, dois. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência da Estaca Arapiraca, Brasil, Sessão Geral do Sacerdócio, está sendo realizada hoje, sábado, dia 12 de junho, às 19 horas. Esta reunião está sendo presidida por
pelo presidente Jailson Rafael de Oliveira, presidente da Estaca, dirigida por mim, presidente Sandro Silva de Souza, primeiro conselheiro. Damos os reconhecimentos ao presidente Jailson Rafael de Oliveira, presidente da Estaca, Sandro Silva de Souza, primeiro conselheiro, Cris Jefferson Ferreira da Silva, segundo conselheiro. Como hino de abertura, teremos o hino 140, Ama o Pastor Seu Rebanho. Esse hino será cantado pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. A nossa oração inicial será oferecida pelo Joabe. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma conferência. Te agradecemos, Pai, por estarmos prontos para ouvir as palavras dos nossos líderes. Te pedimos, Pai, que possamos ter boas impressões do Espírito, que possamos atender ao teu chamado e que possamos aprender com essa sessão da conferência. Te pedimos, Pai, que tudo que ocorra na nossa vida ocorra de acordo com a tua vontade, que aprendamos e sejamos melhores a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como anúncios, teremos um evento amanhã, cara a cara, para o mais, membros adultos solteiros, acima de 31 anos. Esse evento vai acontecer amanhã, dia 13/6. Esse evento será transmitido ao vivo às 16 horas, horário de Salt Lake City. No horário do Brasil, será transmitido às 7 horas da noite. Às 19 horas, aliás. Aulão especial do seminário. Esse aulão acontecerá no dia 17/6, a partir das 18 horas. Como primeiro orador de hoje, teremos o nosso presidente Cris Jefferson Ferreira da Silva, segundo conselheiro da Estaca, com segundo orador o bispo Daniel Ribeiro Cavanha, bispo da ala Palmeira dos Índios, no qual ele gravou o discurso, será transmitido para todos nós. Em seguida, será o nosso irmão Diogo Henrique Pereira da Silva, presidente do coro de Elders da ala Primavera. Amados irmãos e conservos no sacerdócio de Deus, que grande bênção é poder esta noite falar para os irmãos nesta conferência de Estaca. Oro para que o Senhor possa ajudá-los a sentir o Espírito durante esta conferência e que os irmãos possam receber resposta para suas vidas. Irmãos, quando eu penso no sacerdócio do Senhor, eu imagino um grande exército de Deus preparado para batalhar em sua batalha. Tenho um forte testemunho e uma grande admiração por cada homem que porta o sacerdócio do Senhor e que se conserva fiel a ponto de magnificar esse sacerdócio aqui na terra. E com Deus ajudar ele a edificar o reino dele
e também abençoar a vida das pessoas em seu nome. Gostaria de compartilhar uma experiência própria. Quando ainda era uma criança, me preparando para receber o sacerdócio arônico no ofício de diácono, me lembro que eu ficava muito ansioso quando vi os jovens distribuir o sacramento. E eu ficava me perguntando quando que eu poderia fazer a mesma coisa que eles. Me lembro que no dia que eu fui ordenado ao ofício de diácono, no sacerdócio arônico, o sentimento de alegria foi extremo. Irmãos, Deus, Ele ama cada um de nós. O sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dEle aqui na terra. Precisamos sempre buscar manter a nossa sintonia, o nosso espírito de acordo com os princípios da retidão, para que nós possamos usar o sacerdócio da maneira que o Senhor, Ele nos pede. Eu me lembro que com 14 anos de idade, servindo no ofício de mestre, o líder do sacerdócio me designou para servir como uma dupla de mestre familiar. Eu me lembro que uma família, na Estaca Campina Grande, onde eu residi, a família Ramos, ela era composta apenas de um casal de idosos, era o casal mais antigo da unidade. Eles não tinham como se locomover para as reuniões sacramentais nos domingos por conta própria. Era necessário que alguém pudesse buscar eles e trazê-los até a igreja para que eles pudessem participar da ordenança do sacramento e assim renovar o convênio do batismo. Eu me lembro que meu pai também, que porta o sacerdócio, como muitos irmãos conhecem aqui na Estaca Arapiraca, sem temer responder pelo Código de Trânsito Brasileiro, pedia para mim pegar o carro e buscar irmão Lula e irmã Iraci todos os domingos em sua residência. Como eu os amo. Era magnífico ao chegar na casa de irmão Lula e irmã Iraci e ver que eles já estavam prontos muitas horas antes de começar a reunião sacramental. O brilho nos olhos dele fez com que eu me sentisse feliz e realizado ao magnificar o sacerdócio que Deus ele me deu. Hoje, irmão Lula e irmã Iraci não se encontram mais deste lado do véu, mas eu tenho certeza que eles jamais sairão do meu pensamento, do meu coração. Irmãos, quando eu penso no sacerdócio do Senhor, enxergo um exército de Deus lutando na batalha, como falei. Gostaria de contar uma pequena experiência, uma história de um grande conquistador que a história secular conta. Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um conquistador espanhol que ele foi responsável pela morte de milhares de astecas. Mas ele recebeu uma missão do governador da Espanha para poder conquistar as terras do Novo Mundo. E aí ele partiu numa expedição com mais de 11 navios e mais de 550 homens para poder conquistar as terras mexicanas. Hernán Cortés não mediu esforços para poder batalhar, mas o maior motim que ele conseguiu enfrentar durante a sua jornada naquela expedição foi justamente com os soldados que estavam em sua companhia. Alguns não quiseram trabalhar. Então Hernán Cortés eles pediu a primeira ordem. A primeira ordem que eles pediu foi: aqueles que estiverem com medo, retornem para os navios e voltem de volta para Cuba. Nenhum dos soldados quis retornar. A segunda ordem que Hernán Cortés eles pediu: queime todos os navios. Irmãos, aquele conquistador estava tentando ajudar aqueles homens a entenderem uma lição. Ele disse para aqueles homens segurar o arado, mas não olhar para trás. Da mesma forma, o Senhor ele chamou um homem chamado Gideão, para que pudesse libertar o povo de Israel. A história de Gideão se encontra em Juízes, no Velho Testamento, do capítulo 6 ao capítulo 8, onde o Senhor escolheu Gideão para batalhar contra os medianitas. Os medianitas eram um povo que, quando o povo de Israel eles cultivavam e eles trabalhavam, eles desciam e destruíam tudo, reduzindo o povo de Israel à situação de miserabilidade. Mas o Senhor escolheu Gideão. O sentimento que Gideão teve na hora foi: será que eu estou preparado para aceitar essa tamanha responsabilidade? O Senhor então falou para Gideão em Juízes no capítulo 6, o versículo 16. Ele disse: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Foi somente esta frase ser ouvida por Gideão, para ele entender a finalidade que Deus tinha para a vida dele. Gideão então armou um exército de mais de 32 mil pessoas. Mas o Senhor percebeu que alguns deles estavam com medo de trabalhar, de lutar naquela guerra, lutar aquela batalha. E o Senhor disse a Gideão, para separar aqueles que tivessem medo, mandasse retornar para suas casas. E assim Gideão fez. Irmãos, 22 mil pessoas retornaram.
e Gideão ficou com um exército de 10.000 homens, mas ainda para o Senhor era bastante homens. E aí o Senhor pediu para Gideão descer até o rio para dar água ao seu exército. E fez Gideão separar aqueles que fossem no rio e bebessem como se cão selvagem fosse, daqueles que levariam a sua mão nas águas e beberiam da água, segurando suas espadas e vigiando ao redor para ver o que podia acontecer. Esses era o que o Senhor iria contar. O número desses homens foram 300 homens. E esses 300 homens foram à guerra e batalharam contra o povo medianita junto com Gideão. Irmãos, o que me chama a atenção nessas histórias são os números. Os 300 homens, veja, 32.000 pessoas, só subiram para guerrear 300 homens. O Senhor não está preocupado com a quantidade de pessoas em suas capelas. O Senhor está preocupado com a qualidade dos portadores do sacerdócio. Tem um hino na igreja que a frase dele me chama muita atenção. E diz assim: somos os soldados que combatem o mal. Vamos marchar? Vamos marchar. A coroa nos espera de um vencedor. Vamos conquistá-la com valor. Pelo reino lutaremos contra o mal. Firmes marchai, firmes marchai. Fazem falta mais soldados de alto valor, integrando as hostes do Senhor. Então, que tipo de soldado valioso estou sendo eu para o Senhor? Irmãos, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. Que os poderes do céu não podem ser controlados e nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. O Senhor precisa de homens valorosos, homens valentes para trabalhar. E nós somos os instrumentos nas mãos de Deus para edificar o seu reino. Nós podemos, por meio do sacerdócio dele, abençoar os nossos irmãos, os seus filhos aqui na terra em seu santo nome. Que bênção que eu ainda na minha juventude tive a oportunidade de conhecer aquele casal e ministrar aquele casal. Como eu me sinto grato ao Senhor por ter magnificado o sacerdócio arônico na época que ele me deu ao servir aquele casal. Tudo começa quando nós nos importamos com alguém. O Senhor, ele ama cada um dos seus filhos. Existe um hino das moças que me chama muita atenção. Diz assim: quem servirei, que forças tenho para dar? Meu modo de viver aos outros mostrará que me importo. O jovem José no bosque se ajoelhou e descobriu em meia luz que Deus Pai também se importa. E com ele nada é impossível. O surdo pode ouvir e entender, o cego vê, o homem coxo pode andar, e o mal em bem se transformar se alguém somente se importar. Tudo começa se nós nos importamos com alguém. Quando nós nos importamos com alguém, o sacerdócio de Deus pode ser usado por nosso intermédio. Deus pode nos utilizar como seus instrumentos em suas mãos para abençoar a vida de alguém. Irmãos, entende o caráter sagrado de receber o poder de Deus para agir em nome dele? Precisamos manter nossa vida em sintonia com os princípios da retidão. Talvez um dia nós possamos nos deparar com a experiência de sermos designados por um líder do sacerdócio a ministrar uma bênção de saúde para alguém que esteja entre a vida e a morte. Irmãos, eu prometo que se nós formos fiéis a ponto de magnificar esses 2 sacerdócios que nós recebemos, as Escrituras testificam, seremos santificados no corpo, seremos contados como o povo de Moisés e a semente de Abraão, e nós poderemos abençoar aquela pessoa, dizendo na bênção: abençoo-te em nome do Senhor, para que tu possas receber a bênção da cura, e a pessoa pode vir ser abençoada e ser curada daquela enfermidade. Irmãos, oro para que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos não perder tempo e buscar abençoar a vida das pessoas ao servir, ao ministrar elas com amor, como diz nas Sagradas Escrituras, que nós possamos servir com todo o poder, mente e força, para que nos apresentemos sem culpa perante Deus no último dia. Cada minuto de tempo que for desperdiçado, que nós deixarmos passar, será cobrado pelo Senhor, nós devemos prestar contas. Então, talvez, se nós ficamos em casa, acomodados, se nós não saímos para ministrar aos nossos irmãos, se nós não acompanhamos as nossas visitas de ministração, talvez o Senhor vai designar alguém que possa fazer. E aí aquela pessoa deixou de receber a bênção porque nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Nós não podemos procrastinar o tempo do Senhor. Não podemos brincar de evangelho, é isso que o Senhor nos pede. E sei que se nós fizermos, o Senhor irá nos abençoar. Então oro, irmãos, para que os irmãos possam
identificar quais são os detritos que existem em nossas vidas que devem ser removidos e assim nos conservarmos mais fiéis a ponto de magnificarmos o sacerdócio de Deus e abençoarmos a vida das pessoas por meio do serviço abnegado ao Senhor. E tenho certeza que agindo dessa forma, um dia voltaremos à presença do Senhor sem mancha. Testifico que Deus, Ele vive, Ele é nosso Pai amoroso, Ele ama cada um de nós. Ele deseja que nós possamos sempre estudar as Escrituras de forma sempre constante, para que nós possamos ter o Espírito e a companhia do Senhor e assim podermos ensinar e abençoar as pessoas em seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, meu nome é Daniel Cavanha, sou bispo da Ala Palmeira dos Índios, sou membro da igreja desde 1997. Em 1999 recebi o sacerdócio de Melquisedeque, permaneci na igreja, hoje tenho uma família selada no templo. Irmãos, fui extremamente abençoado pelo Senhor. Hoje eu tenho o Evangelho, tenho as bênçãos em minha vida e tem muito mais bênçãos a serem cumpridas na minha vida. Agradeço ao Senhor por isso. Há muito tempo atrás, o presidente Hinckley nos deu um conselho para que todo aquele membro que quisesse ficar firme na igreja, ele precisava de ter 3 coisas. Ele precisava de um amigo, precisava de uma responsabilidade e precisava ser nutrido pela boa palavra. Irmãos, eu tive esse privilégio. Eu tive um amigo na igreja, na verdade tive vários amigos na igreja. Eu fui nutrido pela boa palavra. Eu frequentava as reuniões da igreja, as sacramentais, as reuniões formais. Eu frequentava o instituto, o seminário. Então eu busquei ser nutrido pela palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de servir em chamados. O Senhor me concedeu alguns chamados. E isso me ajudou a me permanecer firme, me ajudou para que eu pudesse conhecer a doutrina. Me ajudou também para que eu pudesse servir de alguma forma dentro do reino de Deus. Irmãos, essas 3 coisas me ajudaram a permanecer firme. Mas hoje eu queria acrescentar uma. Eu quero acrescentar, irmãos, o apoio ao bispo. Então apoiem seus bispos. O apoio ao bispo vai possibilitar que os membros da igreja permaneçam firmes. Então, membros da igreja, apoiem seus bispos, busquem seus conselhos. O bispo não está no chamado porque ele quis, achou bonito, ou porque foi o sonho da vida dele, né? Porque não foi, né? Tenho certeza que cada bispo da igreja hoje, provavelmente ele nunca nem sonhou que iria ser chamado como bispo da igreja. Mas o Senhor tem outros planos, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E aqui estou eu. Em 2017 fui chamado como bispo da Ala Palmeira dos Índios. Meus antecessores, eu tive 4 bispos e agradeço a eles. Agradeço a eles pelos conselhos dados, pelas orientações, enfim, agradeço a eles por terem sido meus bispos. Nunca me deram um conselho ruim, mas estavam sempre comigo. Obrigado a todos vocês. Agradeço também aquelas pessoas que confiaram em mim para o meu chamado. Em 2017, o presidente Monso era o profeta da igreja e ele confiou em mim para me chamar como bispo da Ala Palmeira. Nosso presidente da Estaca, presidente Oliveira, ele confiou em mim para me chamar como bispo da Ala Palmeira dos Índios. Então agradeço muito a vocês também. Agradeço muito, muito mesmo ao meu Pai Celestial por ter me chamado. Sei que o Senhor, Ele chama seus líderes na igreja. Então agradeço ao Pai Celestial por esse privilégio de servir, por essa bênção. Sei que o Senhor está adiante dessa obra. E os apóstolos modernos, eles nos deram alguns conselhos a respeito da conduta do membro para com o bispo. E o Elder Boyd Kapecker, ele falou assim, ele disse, um homem que diz que apoiará o presidente da igreja ou as autoridades gerais, mas não apoia seu próprio bispo, está enganando a si mesmo. O homem que não apoia o bispo de sua ala e o presidente de sua estaca, não apoiará o presidente da igreja.
Então, irmãos, aqui o Helder Perker está falando, se nós não apoiarmos o nosso bispo, nós estamos nos enganando. Se nós não apoiarmos o nosso bispo, não apoiarmos o nosso presidente da estaca, nós não vamos conseguir apoiar o nosso presidente, o profeta. Então, apoiem seus bispos, apoiem seus presidentes de estacas, apoiem seus líderes. Essa é a vontade do Senhor para cada membro da igreja. O Elder Eliton Perry, ele também nos faz refletir com suas palavras. Ele diz assim: faço-lhes uma promessa, meus irmãos e irmãs. Se apoiarmos nossos bispos, aprendermos a nos preocupar com o seu bem-estar e orar pelo seu sucesso em tudo que eles necessitam fazer, nossa vida será abençoada ao nos colocarmos sob sua liderança. Irmãos, o Elder Eliton Perry está falando sobre nós apoiarmos nossos bispos, né? E orem por eles. Orem pelos seus bispos. Estaca Arapiraca, cada membro, orem por seus bispos. Eles precisam dessa ajuda. Orem por eles. Orem pelo sucesso, pelo bem-estar físico e espiritual dos seus bispos. Eles precisam, nós precisamos disso. É um privilégio nós podermos orar por alguém. E é um privilégio nós podermos orar pelos nossos líderes, para que eles consigam ter a companhia do Senhor, para que eles consigam exercer seu chamado com dignidade, com força, com discernimento. Então orem por eles. Esse é o meu pedido para cada membro da igreja nesta conferência. Orem por seus líderes. Irmãos, eu confesso que durante esse tempo eu já fiquei muito feliz com pessoas que saíram do meu bispado com um sorriso, com um brilho no olhar, um olhar de esperança, por ter escutado, por ter atendido um conselho que fez enxergar a luz no fim do túnel. Eu sou grato ao Senhor por ter estendido a mão para algumas pessoas e essas pessoas ter segurado a minha mão e nós falarmos juntos, nós vamos vencer. Sou grato por essas experiências de ter servido, de ter ajudado. Isso acalenta meu coração e me faz ter fôlego e buscar ao Senhor forças para seguir em frente. Mas também confesso que já fiquei muito triste com pessoas que não procuraram bispo quando precisavam, procuraram outras fontes, fizeram coisas erradas, mas não acreditaram no conselho do bispo. Outras que falaram: bispo, eu não posso fazer isso, eu não vou seguir seus conselhos. Eu fico triste com essas pessoas e eu vejo a cada dia, eu vejo que essas pessoas mergulham em uma história muito triste, mergulham realmente em um sistema de vida cada vez pior, e elas poderiam ter sido tão abençoadas se elas simplesmente falassem: bispo, eu acredito em sua palavra. Mas enfim, irmãos, nós podemos fazer diferente, cada membro da igreja pode fazer diferente a partir de hoje. Então, se tem alguém que me ouve, que ainda não está confiando no seu bispo, confie em seu bispo. Ele está ali, não é por vontade própria, mas o Senhor colocou ele ali. E ele vai poder ajudar cada membro da igreja de acordo com a vontade do Senhor, da maneira do Senhor. Não a maneira do membro, não a maneira do bispo, mas a maneira do Senhor. Essa é a mais importante. Então, irmãos, eu presto meu testemunho que eu sei da sagrada responsabilidade de um bispo. Eu sei que esse chamado é um chamado sagrado, onde nós vamos poder abençoar a vida das pessoas. Eu sei que o reino de Deus na terra se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sei que essa igreja é guiada por profetas vivos, que são guiados pelo Senhor, pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Presto testemunho do Evangelho e das bênçãos que recebo através do Evangelho de Jesus Cristo.
E eu deixo esse testemunho e esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje para falar algumas palavras. Vamos ao trabalho. Tem um trabalho que está sendo feito, que já está ocorrendo há muito tempo, que é coligar Israel. Foi citado por nosso profeta, Russell M. Nelson, em 3 de junho de 2018, numa conferência de jovens, e que ele disse que esse trabalho era o mais importante que estava acontecendo aqui na Terra. Então, esse era o trabalho que ele disse que era o mais importante. Então, foi criado, né? Foi elaborado em oração, com a primeira presidência eles oraram e lançaram a administração. Templo História da Família, que eram atribuições para o bispo, mas ele resolveu dividir o fardo, né? Para que acelerasse o trabalho da coligação das tribos de Israel, certo? Então vamos entender, né, o propósito de fazer o trabalho missionário do Templo História da Família. Ele começa da seguinte forma: o presidente do quórum, Cidade de Socorro, designa um conselheiro, e a presidente de Socorro um conselheiro para obra missionária, para trabalhar junto com a missão da ala, e outro conselheiro para trabalhar com a história da família. Então, eles se reúnem e eles veem a melhor forma de estar ajudando aí na coligação de Israel. Então, há muitos motivos, né, para ministrar, né? No final, tudo deve ser alinhado com os propósitos ligados ao Pai Celestial, a ajudar ao próximo. Então, às vezes as pessoas se concentram muito na parte de tenho que fazer a administração porque eu tenho que passar por conselheiro, tenho que passar, eu fiz tantas visitas. Então nós temos que mostrar os membros que não é dessa forma que se trabalha. Nós temos que trabalhar pensando nas pessoas, pensando, né, no que podemos fazer para ajudá-las, seja de uma forma espiritual, seja juntamente com os consultores, né, de história da família também, ajudá-los a fazer a sua árvore genealógica e levá-los ao templo. Então não precisamos dificultar o trabalho, né? Tornar o trabalho missionário e o trabalho de missionário da família o mais simples possível, porque ele não é complicado. Nós, né, que complicamos tudo. Então, temos tecnologia a nosso favor hoje, né? Temos WhatsApp, temos Facebook, temos Instagram. Só que, na realidade, na maioria das vezes, as pessoas usam esses meios sociais para coisas supérfluas. Olhar a vida alheia, olhar a família tal, eita, como ela tá. Essa família tá, eita, olha, tá fazendo isso, Facebook. Então, que possamos usar esses meios tecnológicos que o Senhor nos deu com sabedoria. Que possamos mandar uma mensagem para os nossos irmãos, principalmente as famílias que foram designadas a nós, né? Hoje, passamos por uma grande dificuldade, infelizmente, né, de conseguir com que as duplas de mestres familiares funcionem como deveriam funcionar. Então, peço a vocês, né, que orem pelas famílias que lhes foram designadas. Porque o momento que estamos passando hoje, né, que nem foi previsto pelo profeta, né, na conferência de abril, não será possível viver sem a influência constante do Espírito Santo, né? Então nós somos instrumentos na mão de Deus para poder ajudar essas famílias a passar por esses momentos difíceis que estamos vivendo atualmente.
Mas, presidente, às vezes eu chego na casa do membro, pergunto se ele quer alguma coisa, se ele está precisando de alguma coisa, ele diz, não, estou precisando, está todo mundo bem. Às vezes, a família em si, ela não vai dizer se está ruim, se está bem. Então, não necessariamente, né, você vai usar só a tecnologia para estar entrando em contato, né, com aquela família que lhe foi designada. Você vai, no mínimo, 1, 2 vezes no mês na casa desse membro, saber como é que ele está, como é que a família dele está. Certo dia, né, como presidente do coro da Ala Primavera, eu recebi um telefonema de um irmão, ministrador de uma família, dizendo que a fossa de uma irmã tinha o poço, né, na verdade, passava um cano de esgoto e esse cano perfurou o poço e o esgoto, né, que não, tem um saneamento básico aqui, né, então o esgoto junto com todos os dejetos, né, de cloros fecais, essas coisas. Então ficou um mau cheiro na casa da irmã, né. Agora, irmãos, imaginem, a irmã ela não vai ter coragem de chegar para o presidente do coro ou para o bispo e dizer, irmão, estou precisando de uma ajuda do coro para ajudar lá a tampar, porque não estou conseguindo ficar em casa. Então, era o que estava acontecendo, né? Não estava conseguindo ficar em casa e eu estava sem saber. A partir do momento que o ministrador responsável pela família entrou em contato comigo, aí sim eu pude agir. Então, vejam a importância, irmãos. Aí sim o quórum pôde agir, porque sabia o que estava acontecendo e ali o quórum se reuniria e iria resolver o problema daquela família. Muito bem. Então, irmãos, precisamos aprender a buscar revelação pessoal. Que nem nosso profeta Russell Nelson falou, né? Precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir orientação ao Pai. Seja para ajudar a nossa organização, né, da melhor forma possível, seja você como ministrador ajudar as famílias que lhes foram designadas da melhor forma possível da melhor forma possível para ajudá-los, né, a viver os mandamentos de Deus. Tem uma citação, né, do presidente Thomas S. Monson que eu gosto muito, né, que fala que não permita, né, que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Irmãos, essa citação vem comigo desde o tempo que eu me batizei. Então, que possamos dar prioridade, né, às pessoas, porque foi isso que Cristo fez, né? Ele deu a sua vida por cada um de nós. E Ele quer que nós façamos um mínimo esforço, né? De muitas vezes pegar um celular, ligar para o irmão e perguntar se ele realmente está bem, né? Se ele está fazendo as suas orações, se ele está estudando as escrituras com sua família. Então, dessa forma, nós estaremos usando o nosso sacerdócio, né? Nós estamos magnificando ele. Muito bem. Lá em Moisés, né? Capítulo 1, 39, fala que nosso papel aqui, né? Como instrumentos na mão de Deus, né? É levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então o Senhor quer que nós, né? Trabalhemos com todos, tanto deste lado quanto do outro lado. Aí onde entra a história da família. Ficou um membro do coro, um membro da Sociedade de Socorro responsável pela obra missionária, pela missão da ala. Tem outro que lidera a história da família. E, se precisar, claro, um líder de tempo de história da família. E consultores, principalmente os consultores jovens. Eles fazem parte do plano, né? Eles é que fazem as coisas também andarem. Então, irmãos, às vezes estamos lá fazendo nossa árvore genealógica e pensamos, não, é só um nome.
Eu vou fazer aqui, mas é só um nome, é só para contar números. Então, irmãos, que não possamos ver desta forma. Que possamos ver que existem pessoas lá que estão esperando que nós, né, membros da família, ou se você estiver falando por outra família, eles estão esperando que você faça o que você prometeu e jurou um convênio lá no templo e no seu batismo. Então, o mínimo que o Senhor quer que nós façamos é isso, que façamos o trabalho missionário e de tempo de hora da família, que ajudemos a coligar Israel aqui na terra. Irmãos, gostaria de prestar meu testemunho a vocês, que se nós fizermos mais do que podemos, isso será ainda o mínimo para que Jesus fez por nós. Que possamos ser exemplos em nossos lares, que possamos buscar revelação pessoal para que possamos ouvir as palavras dos profetas e que possamos estudar as Escrituras e fortalecer o nosso lar. E esse testemunho, irmãos, que eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Que discursos maravilhosos, né, irmãos? Como último orador da sessão do sacerdócio de hoje, teremos o nosso presidente Jailson Rafael de Oliveira. O hino de encerramento será Amar o Pastor, Seu Rebanho, número 140, cantado pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. E a oração de encerramento será oferecida por nosso irmão Maurício Augusto Pereira da Silva. E tenhamos todos uma boa noite e até amanhã às 9 horas. Irmãos, que grande bênção poder estar com vocês essa noite. E graças a esse milagre da tecnologia, ainda que nós não possamos ver vocês aqui presentes conosco nessa capela, como tantas vezes fizemos e estamos tão habituados, ainda assim podemos sentir seu espírito, suas orações em nosso favor. Nós temos acompanhado bem os oradores. Eu tenho visto alguns comentários que vocês têm feito, inclusive, né, nessa transmissão do YouTube. Tenho visto o quanto que vocês têm gostado e sentido o espírito no decorrer dos discursantes dessa conferência. Eu oro para que eu possa continuar a manter esse nível de espírito para que nós possamos continuar sendo edificados nessa noite de conferência. Hoje nós temos esse grande privilégio de nos reunirmos como portadores do santo sacerdócio de Deus. Para aqueles que assistem a essa transmissão, que não são membros de nossa igreja, que talvez pensem, mas o que é esse sacerdócio que tanto tem se falado? Sacerdócio, nós definimos de maneira bem simples, é o poder e a autoridade de Deus. Esse poder é delegado a homens e rapazes dignos para poderem agir em nome de Deus aqui nessa terra, para benefício de toda a humanidade. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual nós fazemos parte, nós acreditamos sim que o sacerdócio é de fato o poder de Deus. Por meio desse poder sagrado, nós temos a autoridade de poder representar Deus em muitas das ordenanças deixadas aqui, desde os profetas do passado, quando até mesmo o próprio Salvador viveu sobre essa terra. Em dias atuais, nós praticamos nessa igreja as mesmas ordenanças que foram realizadas no passado. O sacerdócio de Deus nos autoriza a agirmos em nome dele para benefício de seus filhos deste e do outro lado do véu. Pensando a respeito do sacerdócio, eu penso a respeito da responsabilidade grande que é para cada um de nós sermos portadores deste sacerdócio. Ter um pouco do poder de Deus conosco é uma grande dádiva. Porém, o sacerdócio é algo que nós não recebemos para benefício próprio. Nós recebemos o sacerdócio para abençoar outras pessoas. É como um presente do qual nós não podemos usufruir, mas sim é um presente que recebemos para ser compartilhado com os outros. Pensando a respeito desse poder sagrado do sacerdócio e refletindo sobre as responsabilidades que pertencem a ele, eu gostaria de convidar a mim e a cada um de vocês, no aconchego de seus lares, no trabalho ou em quaisquer lugares em que vocês se encontrem,
a juntos, todos nós essa noite, refletirmos sobre como estamos com relação a essa responsabilidade sagrada de portarmos o sacerdócio de Deus. Desde o rapaz de 11 anos que nos ouve essa noite, até o homem adulto mais idoso, todos nós assumimos o sacerdócio por meio do que nós chamamos de juramento e convênio. Nós recebemos o sacerdócio fazendo algumas promessas a Deus. E à medida que nós nos esforçamos para viver essas promessas, Deus promete nos abençoar de certas maneiras. Hoje, convido cada um de nós a refletirmos sobre como estamos da nossa parte das promessas, da nossa parte dos acordos. Nós ouvimos agora alguns oradores, desde o presidente Silva, fomos seguidos pelo bispo Cavanha, em seguida pelo presidente do Quórum de Elders, o irmão Diogo, a respeito de várias das ordenanças, das bênçãos, das promessas, princípios e doutrinas que Deus ele tem revelado a cada um de nós em nossos dias. Pensando a respeito delas, o sentimento é: como eu tenho me saído ao responder como um portador do sacerdócio de Deus? Durante a Conferência Geral de Abril, há 2 meses atrás, nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, ele nos fez algumas perguntas na sessão geral do sacerdócio para portadores do sacerdócio de todo o mundo. Algumas dessas perguntas foram: gostaria de saber o que vocês aprenderam e que jamais esquecerão. Durante esse período de pandemia, onde nós já estamos no 2º ano consecutivo, passando por essas privações, restrições, decretos e uma série de normas e instruções governamentais, políticas e também eclesiásticas, porque a igreja segue essa marcha também, a pergunta é: como tenho me saído? O que eu tenho aprendido? O que Deus quer que eu aprenda durante esses tempos difíceis de pandemia? Nós conhecemos relatos de membros da igreja que estavam habituados a viver e praticar o evangelho dentro de seus lares, e para esses que faziam isso, eles não sentiram tanta dificuldade quando, por exemplo, em março de 2020, o presidente Russell M. Nelson tomou uma decisão na época considerada ousada, pois jamais havia sido tomada por nenhum presidente da igreja, quando ele decidiu, junto com a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos, fecharem todas as nossas capelas. Todos os edifícios de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foram fechados no mundo inteiro. Nós recebemos essa notícia da primeira presidência com assombro e preocupação, porque até então, naquele momento, a pandemia estava se iniciando e não tínhamos qualquer noção, de fato, do que era, o que faria ou quanto tempo iria durar. Mas, seguindo a visão do Senhor, nosso amado profeta, que viu nossos dias, viu esses dias de hoje, mesmo tendo sido há pouco mais de 1 ano atrás, ele viu os dias de hoje e então nos alertou desde aquele momento a seguirmos as orientações. Logo depois da decisão do presidente Nelson, foi quando outras instituições religiosas, assim como instituições governacionais do mundo inteiro, passaram a fechar seus prédios, passaram a instituir políticas rigorosas de distanciamento e uma série de outros protocolos de saúde. Nós saímos na frente. O presidente Nelson, o profeta de Deus, nos alertou sobre os riscos da pandemia. Pensando a respeito desse alerta dele, 1 ano e meio depois, a pergunta dele para nós é: o que eu aprendi durante essa pandemia e que jamais eu esquecerei? Hoje, muitos de nós podemos prestar o testemunho que talvez uma das coisas que nós aprendemos foi a usar melhor a tecnologia. Quem diria que nós estaríamos aqui em um salão hoje, onde nós estamos habituados a ver vários portadores do sacerdócio aqui presentes, às vezes cochilando entre um banco e outro, alguns de nós. Nós poderíamos estar em nossa casa, talvez cochilando também, mas agora num local mais confortável, no sofá da nossa casa, alguns talvez até deitados em sua cama, não sei, se balançando em uma rede. Nós poderíamos assistir a essa conferência de estaca. Que padrão de conferência é essa? Nós podemos agradecer a bênção da tecnologia por isso. Nós temos o Amon aqui hoje, o nosso técnico especialista de tecnologia, que está nos dando esse suporte fantástico, né? Nós o parabenizamos por esse trabalho fantástico. Ao bispo Donato, que está conosco aqui também, nos dando todo o suporte com essa filmagem.
e a todos aqueles que trabalharam para que a conferência acontecesse dessa maneira. Nós aprendemos a usar melhor esse recurso fantástico que o Senhor colocou à nossa disposição, que é o uso da tecnologia. Oramos para que continuemos a usar esse recurso de maneira sábia, prudente e, como dito pelo nosso amado presidente do Quórum alguns minutos atrás, que possamos usar melhor esses recursos que as redes sociais permitem e a tecnologia e a própria internet, para podermos fazer algo melhor do que nós já fazemos hoje. Pensando sobre essa bênção da tecnologia, oramos para que amanhã, às 9 da manhã, todos nós estejamos cada um em nossos lares e nós estaremos podendo assistir à sessão geral da conferência, compartilhando o link com nossos familiares, com nossos amigos e a todas as pessoas que quiserem ouvir uma mensagem sobre o Salvador Jesus Cristo. Nós, como portadores do sacerdócio, ao recebermos o sacerdócio de acordo com doutrina e convênios, nos tornamos agentes do Senhor. E um agente do Senhor faz aquilo que o seu Senhor faria em seu lugar. Então, nós temos a responsabilidade de compartilhar essas grandes dádivas e bênçãos com outras pessoas. Então, eu aprendi a usar melhor a tecnologia durante essa pandemia. Mas isso falando pessoalmente do Jailson. Essa foi uma das grandes lições que seu presidente aprendeu. Mas eu aprendi várias outras. O que vocês aprenderam? Reflitam, meditem e pensem. O que aprendemos e que jamais esqueceremos. Esse é o convite do presidente Russell M. Nelson. Quando nós pensamos a respeito desse momento atual, nós devemos parar e pensar sobre as coisas que mais importam. Durante a pandemia, é um fato. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam a saúde, muitas pessoas perderam a vida. Há pessoas que perderam a fé, há pessoas que perderam a motivação, há pessoas que perderam o desejo de continuar vivendo. Há pessoas que perderam talvez o próprio testemunho. Há pessoas que perderam a esperança em Deus. A todas essas pessoas, sejam vocês que se enquadrem em qualquer uma dessas situações, ou caso não, quero dizer algo a respeito. A pandemia veio talvez para nos aproximar mais de Deus. Veio para provar nossa fé e se de fato temos um testemunho. A pandemia veio para nos mostrar que não vai tudo bem em Sião, que nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios e atuantes acima de qualquer outra coisa. Que a nossa fé não pode ser uma fé apenas de saber que Deus ele pode nos abençoar, apenas uma fé de acreditar que Deus ele pode nos abençoar. Que a nossa fé sim precisa ser uma fé de saber que Deus vai nos abençoar. Porque estamos vivendo à altura de tudo aquilo que Ele tem nos pedido. Quando pensamos a respeito do juramento e convênio que recebemos ao partilhar desse sacerdócio no momento em que nos tornamos dignos disso, nós pensamos sobre o que é esperado de nós. Eu, como portador do sacerdócio, eu tenho deveres e responsabilidades dos quais são esperados de mim desempenhar. Essas responsabilidades, elas são de atuação em todas as esferas. Existem designações, responsabilidades e deveres que são estabelecidos para serem cumpridos na igreja. Então, existem muitas das coisas que nós podemos e devemos fazer na igreja. Porém, existem muitas outras ordenanças que nós precisamos fazê-las fora da igreja. E o lugar mais importante onde essas ordenanças precisam ser praticadas é o nosso próprio lar. Lá, dentro de nosso lar, é onde nós podemos exercer o sacerdócio de Deus com dignidade, em amor e retidão, e poder abençoar a vida de todos aqueles, nossos amados familiares e amigos, que precisarem desse auxílio, começando por nosso lar, depois indo para nossos amigos, comunidade, vizinhança e a própria igreja. Nós precisamos pensar sobre como nós estamos com relação à nossa preparação para agirmos como agentes do Senhor. Muitas vezes, quando servia como bispo, o telefone tocava de madrugada e muitas vezes era um pai preocupado com um filho enfermo, pedindo que fosse até a casa para poder dar uma bênção para aquele filho. Então eu parava e pensava, e por que você não deu? Você tem um sacerdócio. Você pode fazer isso. Por algum motivo, ele talvez achava que o sacerdócio do bispo tivesse qualquer poder a mais que o dele.
Ou como presidente, quantas pessoas não ligam para mim e pedem uma bênção de saúde, achando que talvez o sacerdócio do presidente da estaca seja superior ao sacerdócio do seu próprio marido, ou do seu próprio filho, de um cunhado, de uma outra pessoa que o porta com dignidade. E não existe isso. Nós temos aprendido com os apóstolos, muitas vezes quando eles são convidados a dar bênçãos, eles deixam essas lições muito bem explicadas. Talvez o sentimento que alguns portadores do sacerdócio tenham ao serem solicitados a agir em nome do Senhor para ministrar uma bênção, podem ser vários, mas ao longo do tempo tenho identificado duas coisas em especial. Uma delas é que talvez ele não saiba como fazê-lo, mas a outra, que é a mais preocupante, é que talvez ele não se sinta apto e digno para fazê-lo. Quando nos sentimos inadequados, inaptos para realizar uma tarefa em nome do Senhor, precisamos com humildade confiar que Ele irá nos abençoar, nos qualificar para fazermos aquilo da maneira como Ele espera que nós possamos fazer. Muitas vezes, nós já ministramos bênçãos e realizamos ordenanças ao longo dos anos, e talvez nos acostumamos tanto a fazer que nos tornamos insensíveis àqueles que talvez não saibam tanto quanto nós, ou não tenham tido as mesmas experiências que nós. E às vezes podemos passar despercebido na hora de orientar e treinar melhor essas pessoas. Quero falar sobre nossa responsabilidade, principalmente em nosso lar, onde nós temos a oportunidade de ministrar essas bênçãos à nossa esposa, a nossos filhos. Uma das maiores experiências que eu considero que tive com as bênçãos do sacerdócio foi a respeito de uma bênção que eu não precisei dar. Vou explicar isso melhor para vocês. Há muitos anos atrás, nosso filho Joabe e a nossa filha Rebeca era recém-nascida, ela estava, como toda criança recém-nascida, ela estava deitada na cama sozinha, e deitada na cama, sabe como é, uma criança acordada sozinha, ela começa logo a chorar. Eu e minha esposa estávamos na cozinha, ela estava cuidando no almoço e eu estava conversando com ela, e de repente a Rebeca começou a chorar na cama, começou a chorar, e aquilo causou uma certa preocupação, aquele choro dela. E então nós fomos até o quarto para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu observei que enquanto a Rebeca chorava, o Joabe estava ajoelhado na cama, do lado dela, sem camisa, de cueca, e com as mãozinhas na cabeça dela. Ela deitada na cama, chorando, e ele com as mãozinhas na cabeça dela e com os olhos fechados. E ele estava falando alguma coisa. Eu chamei a minha esposa na cozinha para que presenciasse também aquela cena tão tocante. O que estava acontecendo ali? Nosso filho, ao ver a irmã dele chorando, ele entendeu talvez que ela estivesse doente. E ele então imaginou que se ele pudesse dar uma bênção nela, que ela ficaria boa, que ela pararia de chorar. Aquilo nos comoveu bastante, nos comove até hoje, apesar de tantos anos já terem se passado. Vocês o viram proferir a oração na abertura dessa sessão do sacerdócio. Já é um rapazão com quase 16 anos. Apesar dos anos que se passaram, essa cena ficou gravada na minha mente até os dias de hoje. Nunca me esquecerei de ver o meu filho ajoelhado na cama, com as mãos sobre a cabecinha da irmã dele, falando palavras que não eram capazes de ser compreendidas por um ouvido, mas que na mente dele eu sabia que ele acreditava que ele poderia abençoá-la e que ela poderia ficar curada, seja lá o que ela tivesse. Essa foi uma de minhas maiores experiências com as bênçãos do sacerdócio. Por isso digo, foi a bênção que eu não precisei dar. Com certeza meu filho viu alguém fazendo aquilo. Talvez tenha sido o pai dele, abençoando a mãe dele, quando ela, grávida da Rebeca, passava por muitos momentos difíceis, inclusive depois do parto. Talvez ele tenha presenciado o pai dele estendendo as mãos sobre a cabeça de alguém. Talvez tenha observado bem ordenanças realizadas dessa maneira na igreja ou em outros lugares. O que nós estamos ensinando em nossos lares para os nossos filhos? Durante essa pandemia, será que temos ensinado princípios corretos? Nós, como portadores do sacerdócio, o Senhor disse que nós precisamos presidir o nosso lar em amor e retidão. Amor e retidão. E eu repito, amor e retidão.
é o padrão estabelecido pelo Senhor. Quando pensamos a respeito disso, a pergunta que eu faço a mim mesmo é: que padrão eu tenho estabelecido para o meu lar? Que padrão eu tenho vivido com a minha família? Será que em nossa casa nós temos o hábito de orar todos os dias? Será que em nossa casa nós abençoamos o alimento? Será que em nossa casa temos o hábito de falar sobre o Evangelho? Nós conversamos sobre as coisas do Evangelho em nossa casa? Será que em nosso lar nós nos preocupamos de orientar os nossos filhos sobre os princípios corretos? Será que nos preocupamos com as amizades deles nas redes sociais? Será que nós temos o hábito de falar para nossa esposa o quanto ela é importante para nós? Será que hoje, onde muitos talvez estejam com suas esposas, comemorando o que o mundo chama de o Dia dos Namorados? Bom, para aqueles de vocês que acreditam que nós precisamos de uma noite só ou de um dia só para comemorar o Dia dos Namorados, então recebam do presidente Oliveira um feliz Dia dos Namorados. Porém, eu acredito que todos os dias, sim, são os que são importantes para falarmos às pessoas o quanto são especiais para nós. Não vai ser apenas uma data comercial onde entregamos bombons, presentes ou uma declaração apaixonada nas redes sociais, mas sim onde nós, todos os dias, demonstramos à nossa companheira o quanto a amamos e o quanto é importante para nós. Onde todos os dias nos importamos em educar nossos filhos para que sejam realmente uma herança para o Senhor. Onde todos os dias nos preocupamos não só em sair para trazer o sustento e o provento para o nosso lar, mas nos preocupamos principalmente com o que trazemos para o nosso lar e o que deixamos que entre em nossa casa e influencie a nossa família. Essa responsabilidade, diante de qualquer outra pessoa, pertence a nós que somos portadores do sacerdócio de Deus. Isso está embutido nas duas palavras ditas pelo Senhor como um padrão: presidir o lar em amor e em retidão. Quando nós pensamos a respeito dessa responsabilidade sagrada, nós podemos refletir e então responder à pergunta do nosso amado profeta: o que vocês aprenderam durante essa pandemia e que jamais esquecerão? Presidente Nelson, eu respondo: durante essa pandemia eu aprendi que a igreja é o nosso lar. Que o nosso lar de fato é um santuário de luz e verdade, quando os princípios do Evangelho são lá ensinados, praticados e vividos. Eu aprendi que minha responsabilidade como portador do sacerdócio, ela pertence somente a mim. Eu não posso delegar a minha responsabilidade ao bispo, ao presidente da estaca ou ao presidente da igreja. A responsabilidade que eu assumi perante Deus ao receber o sacerdócio, eu responderei perante Deus no último dia. E eu não posso transferir essa responsabilidade a qualquer outra pessoa. Se nós somos portadores, que temos o hábito de, durante esses meses que nossas capelas ficaram fechadas, e aqui em nossa estaca Arapiraca, nós passamos 8 meses com nossas capelas fechadas. Se durante esses 8 meses nós podemos abençoar dignamente, de maneira respeitosa, os sacramentos, os emblemas sagrados do corpo e do sangue de Cristo, a nossa família em casa, todos os domingos, autorizados por nossos bispos, sim, presidente Nelson, eu aprendi que eu devo ser um portador do sacerdócio, que magnifica o sacerdócio, para abençoar a minha família com as bênçãos desse sacerdócio. Se por algum motivo nós não conseguimos fazer isso, é nossa responsabilidade hoje buscarmos maneiras de agirmos melhor. Pode ser que amanhã um novo decreto nos obrigue a fechar as portas novamente. E se isso acontecer, o que será de sua família se você não estiver atuando da maneira como deveria, como um portador do sacerdócio? Iremos delegar essa responsabilidade a outras pessoas? Melhor que você delegue do que sua família deixe de receber as bênçãos. Porém, saiba que é sua e somente sua a responsabilidade de qualificar-se, moldar-se e tornar-se preparado para abençoar a sua família. E quando digo isso, não estou falando de fazer uma faculdade, um curso preparatório ou qualquer mestrado ou doutorado. Estou falando de aplicar os princípios mais básicos que nós aprendemos nessa igreja desde que conhecemos os missionários. Orar todos os dias. Estudar um pouco das escrituras todos os dias. Ter o hábito de reunir a nossa família, seja em uma noite familiar ou em conversas informais sobre o Evangelho. Irmos juntos à igreja. Sentarmos juntos nas reuniões da igreja. Se nós temos um chamado, que nós possamos honrar esse chamado servindo as pessoas da melhor maneira que nós pudermos.
se nós somos pessoas que conhecem outras pessoas, que possamos, por meio do nosso bom exemplo, ser uma boa luz para que essas pessoas possam olhar em nós e ter o desejo de imitar nossos bons exemplos, na vizinhança, na comunidade, em nosso trabalho ou em qualquer lugar em que nós nos encontremos. É assim que nós somos portadores do sacerdócio que de fato honram, magnificam o sacerdócio que receberam o dia de Deus. Quando nós pensamos a respeito dessa responsabilidade, alguns às vezes preferem esconder-se da responsabilidade, alguns preferem omitir-se e alguns até tentam generalizar, dizer, mas outras pessoas fazem isso de errado também, estão na igreja, por que eu não posso fazer? Outros ainda dizem, mas um dia eu vou fazer essas coisas, hoje eu não estou preparado, hoje não é o dia para isso, mas um dia eu vou mudar, um dia eu vou me arrepender, um dia eu vou melhorar. Quando será esse dia? Não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar para o outro lado do véu. O dia do nosso arrependimento é hoje. E essa é uma das mensagens principais do presidente Russell M. Nelson. É um convite para que todos nós possamos buscar o verdadeiro arrependimento. Nós ouvimos, essa semana, o comunicado de que para as próximas conferências gerais da igreja não teremos mais a sessão do geral do sacerdócio transmitida para o mundo inteiro, assim como a reunião de mulheres que acontecia também uma vez por ano para o mundo inteiro. Há um motivo para isso, nós aprenderemos sobre isso na Conferência Geral de outubro. É evidente que mais do que nunca nós precisamos fortalecer nossos lares. É evidente que se o Senhor tem nos mostrado tantos sinais de como temos que cuidar de nossa casa, de nossa família, nós precisamos ser atentos, sóbrios e vigilantes nesse momento. Não podemos continuar tirando a responsabilidade de cima de nós e tentando colocar essa responsabilidade em cima de outras pessoas. Presidentes de estaca, bispos, presidentes da igreja, presidentes de quórum, sociedade de socorro. Nós somos aqueles que precisamos assumir nossa própria responsabilidade e tentar parar de dar desculpas ao Senhor. Não, eu não faço isso porque fulano faz aquilo. Eu não fiz isso porque fulano não fez aquilo. Ela responde por ela e você responde pelo que você fez ou deixou de fazer. É assim que funciona. Como portadores do sacerdócio de Deus, precisamos parar e refletir sobre o que nós temos de fato aprendido durante essa pandemia e, principalmente, o que nós jamais esqueceremos, o que nós continuaremos a aplicar, a praticar e a viver. Pensando a respeito dessa responsabilidade sagrada de portar o sacerdócio e de sermos facilmente distraídos pelas coisas que tentam minar a nossa responsabilidade como esses portadores, convido cada um de nós essa noite a fazermos uma autoavaliação a respeito de nossa responsabilidade para como portadores do sacerdócio de Deus, a refletirmos principalmente sobre nossas responsabilidades em casa. Em momento algum falei aqui sobre nossas responsabilidades na igreja. Aqueles que falaram antes de mim já falaram muito bem. Dispensa minha fala a respeito deste assunto. Falo a respeito das nossas responsabilidades em nossa casa mesmo, lá onde o trabalho mais importante do Senhor deve ser realizado. Convido cada um de nós a refletirmos sobre essa conduta em nossa casa, em nosso lar. Se por acaso encontrarmos algumas maneiras de melhorarmos, de buscarmos ser melhores para a esposa, para filhos, filhos para pais, e sermos fortalecidos, convido cada um de nós a fazermos as mudanças necessárias para que isso aconteça. Somente assim nós estaremos preparando a nossa família para os dias tão difíceis que temos enfrentado. É verdade que nós não poderemos saber o que vai acontecer amanhã. Não tínhamos a menor ideia do que seria a pandemia. Hoje já temos uma boa noção, mas nós não sabemos aquilo que ainda está por vir. Nossa responsabilidade é continuar atentos, alertas e vigilantes. Continuar nos preparando, sendo fiéis da melhor maneira que nós pudermos. Assim como as virgens loucas e as prudentes na parábola das 10 virgens contadas pelo Salvador Jesus Cristo, no livro de Mateus, nós podemos buscar, querer estarmos entre as 5 virgens prudentes, que se prepararam colocando azeite em suas lâmpadas para que quando o noivo chegasse, elas pudessem entrar com ele nas bodas. Que nós não hajamos como aquelas que foram chamadas e consideradas loucas por terem deixado de se preparar, por terem procrastinado seu arrependimento, sua preparação, por terem talvez justificado suas omissões espirituais e de ação, justificando essas condutas ou más condutas por meio de outras pessoas.
que nós possamos buscar fazer a nossa parte da melhor maneira que nós pudermos. Eu honrando os convênios que fiz com Deus, ajudando minha esposa a fazer e honrar os dela, ajudando os pais dos seus filhos e assim vice-versa. É assim que honraremos o sacerdócio de Deus. É assim que nós poderemos ser irmãos ministradores, bons professores, bons líderes na igreja do Senhor, mas principalmente bons pais e maridos para a nossa família. Preste um testemunho para vocês de que é uma bênção ser um portador do sacerdócio de Deus. Nós fazemos parte de um grupo seleto de rapazes e homens que tem autoridade, que muitas vezes supera aqueles que governam sobre nós nas esferas políticas e governamentais. Nós temos poder de poder ser instrumentos nas mãos de Deus para ser bênçãos, verdadeiras bênçãos e milagres na vida das pessoas. Nós em nós mesmos não temos nada. Como disse o Salvador a seus discípulos, depois de enviá-los a vários lugares para realizarem milagres e voltarem se glorificando o nome de Deus, felizes, e o Salvador os ensinou esse princípio importante, o qual eu ensino para cada um de nós portadores hoje. Sem mim, nada podeis fazer. Nós em nós mesmos não somos nada e de nada podemos fazer, se não estivermos no Senhor. Oro para que estejamos nele, como ele está no Pai, e assim possamos ser uma bênção na vida de nossa família e daqueles que lideramos na igreja do Senhor. Disso presto o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma conferência da Estaca Arapiraca que tivemos. Nós te agradecemos pelos discursos inspirados dos nossos líderes. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e por sermos portadores do sacerdócio, o poder de Deus aqui na terra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos dignos portadores do sacerdócio, para que possamos abençoar as pessoas, todas as pessoas ao nosso redor. Te pedimos que o Senhor nos ajude a botar em prática em nossas vidas o que aprendemos hoje aqui, com os discursos. Te pedimos uma ótima noite e que a gente tenha uma ótima conferência. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.